sempre é importante a gente salientar aquilo que eu falei ontem, né? Essa análise é uma análise genérica, né? Coletiva, não dá para a gente pontuar, particularizar, porque a gente teria que fazer tendo o mapa astral da pessoa na mão. E uma coisa genérica assim, quando é feita por um profissional sério e tal, a tendência, né, é que bata mais ou menos uns 50%, ou seja, alguma coisa vocês tiram de benefício, de proveito disso que a gente vai fazer, tá? Não é só jogar a conversa fora, não é só lenitivo, só brincadeira, só curtição, não, né? Fala, Mário, beleza? São coisas que realmente a gente pode aproveitar Adriane, bastante. Jean, tudo bom? Olha aí. Gente, como eu falei também ontem, quando a gente vai falar do signo, vocês devem olhar tanto o signo solar de vocês quanto o ascendente no que tange a essas análises, tá? E sempre lembrando aquela história, né? Não vê só o seu signo, não, vê os outros, para você entender também como essa grande conjunção que está aí no céu está abalando, né, as famílias, né? Que nem o Mário já falou você é Capricórnio, Mário? Beleza. Então, assim, vê a família, né? Vê os pais, vê os irmãos, vê os amigos, os chefes, né? Os colegas de trabalho. É importante a gente perceber como esse aspecto da grande conjunção está afetando. Depois eu vou botar aqui mesmo, como nos comentários, o gráfico, né? Com o símbolo dessa grande conjunção, aonde está acontecendo. Então, Plutão, gente, ele é o mais lento de todos, né? Como eu disse lá na live do Futuro do Brasil, Plutão é o mais lento de todos. Ele vai sair de Capricórnio, ele está no finalzinho já, está a 24 graus e 51 minutos do signo de Capricórnio, né? 30 graus termina o signo de Capricórnio e aí ele passa para o signo de Aquários. Aonde Plutão está passando, ele traz poder, né? E ele vai sair de Capricórnio em 2023, se não me engano, março de 2023. Ok? Então, nós temos mais um período aí, um período médio, né, de média duração, com o Plutão em Capricórnio. Desculpa pegar esse tempo de calor, frio aqui. Fez frio essa madrugada, né? Às vezes a gente dorme com calor e depois passa frio à noite, aí ataca a garganta. Mas nada que seja coronavírus, não. Ah, é. Fica tranquila. Bom, o segundo planeta também bem lento é Saturno, né? O Saturno ele já saiu. Joseli, seja bem-vinda, Miriam, minha prima, tudo bem, querida? O Saturno ele já saiu de Capricórnio e entrou em Aquários. Olha, ele está 0 graus, 50 minutos de Aquários agora, né? E o Júpiter está a 24 graus e 43 minutos do signo de Capricórnio, ou seja, Júpiter está passando em cima do Plutão. Ele está fazendo essa conjunção bem, bem forte, bem precisa ainda, né? Está dentro do orbe, muito forte. Está a conjunção Plutão-Júpiter. Está aqui no finalzinho de Capricórnio também. O que vai acontecer? Esses planetas, como eles são lentos, eu não preciso falar, olha, hoje é isso, amanhã pode ser. Não. Vai demorar um tempo, né, para eles saírem. Então a gente vai ter essas influências aí por muito tempo, né? Meses aí pela E tem frente planetas que ainda. são rápidos e planetas que são demorados. O Plutão é demorado. Plutão é o mais lento de todos, né? E tanto Júpiter quanto Uranus também vão demorar alguns meses aí nessa história. Então, a gente, como eu expliquei anteriormente também, um aspecto astrológico, gente, não é que nem você acender e apagar a lâmpada. Não, ele é um degradê, ele vem vindo, vai aproximando, vai fazendo o aspecto, vai acontecendo as coisas, vai até o ápice. Aí depois ele vai diminuindo até deixar de existir. Ok? Então é uma coisa bem tranquila, né? Devagarzinho a gente vai sentindo quando vai amenizando. Como eles são lentos, vai demorar alguma Tranquilo em coisa. termos, porque Plutão não tem nada de tranquilo, né? É Plutão, ninguém segura. Então eu fiz uma colinha aqui, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma colinha aqui, né? Depois eu vou botar colorido aí para vocês é, na publicação, né? Como respostas aí à publicação do vídeo no YouTube, ou melhor, no Facebook, tá?
No YouTube eu vou botar também lá no vídeo, tranquilo. Então, gente, vamos começar pelo signo de Áries. Ou não, vamos começar por Peixes. Não sei, o que que você acha? A gente está começando sempre mudando, né, a rotina, Quebrando quebrando paradigmas, né? paradigmas. Nós estamos numa época de quebrar paradigmas, rever conceitos, pensar, perguntar coisas que a gente nunca perguntou e vamos começar por Peixes. Então, naquele movimento espiritual, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Bom, gente, para o signo de Peixes, o que está acontecendo? Essa conjunção está atingindo, olha, o peixe, a gente põe o peixe na casa 1, né? Aquários fica na 12 e Capricórnio fica na casa 11. Então, a gente vai analisar os trânsitos desses planetas na casa 11, indo para a casa 12 do signo de Peixes. O que significa isso? Veja bem, a casa 11 é a casa dos planos para o futuro, né? Então, quando o Plutão ele passa, ele é muito lento, ele faz uma mudança, ele promove uma mudança muito intensa, muito radical, muito profunda nos conceitos, nos valores, nas ideias. Então, todas as pessoas piscianas, né, seja de Sol ou ascendente, Peixes, estão revendo, já faz um tempo, não é de hoje que o Plutão está transitando em Capricórnio, já fazem alguns anos, né? Que estão revendo os seus planos para o futuro, revendo as suas amizades, porque a casa 11 é também o círculo de amizades, tá? Numa revolução. O Plutão, ele desnuda, gente, ele dá poder, dá corda para se enforcar, você entendeu? Então a pessoa pega, usa aquele poder, usa aquela influência e de repente se mostra, sabe? É um contrastante, porque ele intensifica tudo. Então, há muita tendência que os piscianos, de ascendente ou solar, estejam se decepcionando com algumas pessoas. As máscaras estão caindo, então as amizades, as relações com as amizades e também seus planos para o futuro estão sendo reformulados. Por outro lado, gente, a casa 11, quando nós estamos falando aqui na quarentena esotérica, né? A casa 11, ela diz respeito às amizades não só no plano horizontal, mas no plano vertical também. O que é isso, Juarez, amizade no plano vertical? A nossa relação com seres sutis da natureza, com anjos, deidades, né? Orixás, extraterrestres, tá? Então, o Plutão está mexendo esses conceitos, ele está revolvendo essas considerações, já faz um tempo, não é de agora, né? Para os piscianos. E o Júpiter? O Júpiter, ele vem protegendo, orientando. Então, essa conjunção do Júpiter com Plutão, gente, ela é muito boa no sentido seguinte, que o Plutão ele é muito radical, ele é muito extremo, é muito 880, né? Então, muitas pessoas podem ter paura, né? Ter medo mesmo, ter terror do que o Plutão está promovendo. E o Júpiter, ele traz o que? Sabedoria. O Júpiter, ele ajuda a gente a ter um olhar de sabedoria, tirar uma lição, por pior que esteja, sempre tem algo para a gente aprender. E, como eu expliquei lá atrás, na outra live, né, o Plutão, para mim, como astrólogo, né, que eu sou um astrólogo espiritualizado, espiritualista, né, para mim o Plutão é o dedo de Deus, é a vontade inexorável de Deus que existe no nosso mapa astral. Então, o Plutão é a nossa divindade, é a nossa fagulha divina, é a nossa parte, filhos verdadeiros de Deus. Então, quando o Júpiter passa em cima de Plutão, o Júpiter, o que ele é? O Júpiter é o planeta do sacerdote, do mestre. Então, ele propicia para as pessoas, né, essa experiência. Então, a pessoa que é de peixes tende a ter entre os seus amigos ou essa postura, essa personalidade de ser um sacerdote da verdade ou sacerdotisa de uma verdade transcendental, cósmica, ou então conhecer, se relacionar com uma pessoa desse naipe, desse tipo e desse nível como amigos. Ok? Bom, o Saturno ele terminou o trânsito aí, né, na casa 11, no signo de Capricórnio. Quando eu falo casa 11, gente, também depende do mapa astral da pessoa, porque depende da hora que ela nasceu, pode mudar um pouquinho a questão das casas, tá? Não é preciso, não é absoluto essa informação que eu estou dando, não. Ok? Eu estou tentando fazer o melhor de mim para orientar vocês, para ajudar vocês a entenderem. Mas eu, como profissional, é importante salientar, né, que
Não existe precisão. Essa análise, ela é uns 50%. Talvez para alguns mais e para outros menos. Com precisão, só fazendo o mapa. Só o mapa astral. Aí você teria que fazer o mapa astral e consultar, né, um profissional. Se me der a honra de consultar você, vai ser um prazer. Eu vou dar o meu melhor também para te orientar no que você precisar. Muito bem. Então, o Saturno, né? O Saturno, ele terminou esse trânsito todo. O que acontece com o Saturno? Leia Oliveira. Obrigado, Leia. Gratidão, querida. Esse Saturno, o que acontece? Ele passa primeiro trazendo dificuldades, empecilhos, bloqueios, né? E depois o que acontece? Ele treina a gente. A Letícia escreveu um outro livro. Ontem nós falamos do livro do arquétipo do amor e da alma, né? Uhum. Ela escreveu um outro livro que o título é O Caminho do Mestre. O Caminho do Mestre. Esse livro é baseado a mitologia grega da história de Odisseu, mas com mitologia analítica. Né? Exatamente. Então, o que acontece? No livro dela, ela fala assim, que o Poseidon, que é aquele que causou tantas dificuldades para Odisseu voltar para casa... Seria o vilão do livro, né? O vilão. Uhum. Foi o grande mestre. Foi o grande mestre. Foi o que fez ele se tornar, né, o rei realmente merecedor que ele se tornou. Né? Foi um grande rei. Então, da mesma forma, o Saturno, ele é esse rei. Fala, Ricardo. Beleza, querido? Sabe, ele traz essa ideia de desafio e de teste, assim como a gente tem o professor quando a gente estuda na escola. Então, o Saturno, ele faz isso. Tá? O Saturno, ele testa a gente, ele questiona a gente, ele dificulta, né? Ele dá os testes, os exames, as provas. Ele é o desafio. É o desafio. Para que a pessoa possa melhorar. Exatamente. Evoluir. Então, assim, os piscianos de ascendente ao solar foi terminado o trânsito de Saturno aí, que levou alguns anos, onde no começo talvez os piscianos não viam luz no fim do túnel. O que vai ser do meu futuro? Eu não sei. Olha, não tem nenhum amigo, sabe? Nada dá certo, né? E o que ele fez? Com essa dificuldade toda, né? Ensinou aos piscianos a fechar a porta, a delimitar o espaço, a selecionar. Então, pensa assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Então, hoje, o pisciano, a tendência é que ele saiba quem é amigo. São poucos amigos, mas amigos realmente que são confiáveis, amigos lá de toda hora que pode contar, senão não é só na hora boa. Uhum. Né? E agora o Saturno está entrando na casa 12. A casa 12 é a casa das doenças, dos problemas, né? Ou seja, ele vai estar começando uma fase, um período, onde o pisciano de solar ou de ascendente pode dedicar-se para resolver os seus problemas interiores. Todos nós temos problemas, né? Falando em psicanálise analítica, que você fala tanto, né? Uhum. A casa 12 corresponde ao inconsciente, gente. E por que está no inconsciente? Porque a gente não aceita, não gosta, não quer, tá? São bloqueios, traumas. Então, os piscianos, eles podem ter nesse começo de trânsito aí pela sua casa 12, um momento de medo, de terror, porque o Saturno também é pesadão, igual o Plutão. Antes de se descobrir Plutão, o Saturno era o indicador da morte, tá? Então, assim, os piscianos se preparem, né, que o período agora que está se iniciando é um período de trabalho interno, trabalho psíquico ou espiritual. Então, esse começo de trabalho pode vir na forma de sombras, de problemas, de medos, coisas assim muito pesadas, tá? Inclusive vai exigir muita energia da pessoa, então ela fica mais introspectiva ainda. O pisciano vai ficar mais introspectivo ainda. Ok? Nós falamos bastante de peixe. Aqui no peixe já fui dando algumas outras orientações astrológicas que valem para outros signos. Tá certo? Mila, Luísa, Margarida. Olá, gente. Índia, seja bem-vinda, querida. Bom, para os aquarianos, como é que a grande conjunção afeta os aquarianos, seja solar ou ascendente? A grande conjunção caiu, né, na casa 12 dos aquarianos. Então, o que acontece? Eles estão nessa revolução psíquica, né? O Plutão está fazendo essa coisa, trazendo os defuntos, né? Está mexendo nos infernos, trazendo os demônios à tona, está revolvendo. Então, deixa o aquariano ou aquariana, às vezes, acorda dela melancólica, depressiva, ou eufórica, ou com medo, ou otimista,
pouca energia ou muita energia. A casa 12 a gente não tem controle, a gente não sabe de onde que está vindo, mas está mexendo bastante no universo psíquico, tá? Então todos os aquarianos estão sofrendo as características dessa conjunção no seu universo psíquico. Fala, Márcia, tudo bem, querida? Da mesma forma que nós falamos lá do Peixes, né? Esse Plutão, ele limpa e traz a verdade, ele desnuda, ok? É como se fosse um vulcão, assim. Sabe aquela história que a gente fala que para limpar você põe fogo, espiritualmente falando? É isso. Né? O Plutão está botando fogo e queimando. E o final desse processo para o aquariano vai ser muito bom. Né? Vai ter eliminado boa parte do seu karma, sabe? Boa parte dos seus traumas, dos seus medos, dos seus bloqueios. Né? Mas enquanto isso não acontece, a coisa fica bem em ebulição no seu interior. Agora, também como eu falei no signo de Peixes, o Júpiter ajuda demais, gente. O Júpiter, ele vem trazendo, claro que ele é muito mais rápido que o Plutão, então o Plutão está há muitos anos aí, o Júpiter chegou mais recentemente, né? Dando assim um ar de sabedoria, né? O aquariano já está percebendo que tudo que está acontecendo com ele é algo bom, é algo saudável, né? Tanto a nível físico quanto psíquico. Então, assim, pode ter surgido doenças físicas para os aquarianos, né? Doenças, inclusive, genéticas, que eles trazem do pai, do avô, do tataravô, do bisavô, okay? Porque o Plutão, ele traz essa coisa toda, né? E isso mexe com toda a estrutura da pessoa, porque está no aquário. Mas você está mostrando, está botando para fora, isso é bom. Porque você identifica e você trata. Então, é possível que muitos aquarianos estão encontrando a solução de problemas, de doenças que antes eles não viam a solução. Agora eles podem estar encontrando a solução dos problemas. Sabe, o Júpiter vem abençoar, ele traz uma bênção espiritual, traz uma compreensão e até mesmo uma proteção. Tá? Olha, o Saturno então terminou o trânsito pela casa 12 do Capricórnio e está entrando aqui na casa 1, né, no signo de Aquário, já está no signo de Aquários. O Saturno, ele rege o signo de Aquários, então não é muito estranho para o aquariano, não. Essa presença, né, essa proximidade do Saturno. Só que o Saturno sempre assim, ele começa exigindo, fechando porta, botando peso na cabeça, deixando tudo meio preto e branco, meio sem sal, sem pimenta, sabe? Tá difícil, né? O Aquário às vezes gosta muito de respirar, de liberdade, agora com esse negócio de quarentena, tá tudo trancado, tudo fechado, né? Às vezes até as janelas, as portas, então ele pode estar sentindo um pouco sufocado, mas é uma questão de disciplina, de aprendizado, de preparo para o futuro. E quanto ao futuro, o Aquário ele está acostumado. É da natureza do Aquário pensar no futuro, né? Restringe hoje, para amanhã a gente está livre. Mais ou menos isso. Que nem você falou antes do Peixes lá, casa 12 e tal, mas para ele talvez não seja tão difícil, porque o Peixe já está acostumado a viver numa casa 12. Sim, né? Peixe analoga a casa 12 Isso. mesmo, né? Então, para ele pode ser que seja, entre aspas, mais fácil do que para outros signos. Porque ele já vive, ele já tem aquela experiência, né? Você está sentindo essa entrada de Saturno em Peixes? Isso que você falou, né? isso que eu tô falando. Eu senti isso já tem um tempo, não é agora não. Já tem um tempo que eu tô sentindo que as coisas estão modificando, assim. E eu não acho ruim, eu acho bom. É bom que eu saia, coisa. Ah, lembrei. Você tá tendo aqueles sonhos. Ah, sim, mas eu nem conto isso. Ela tá tendo sonhos de catástrofe, de destruição, de inundação, um monte de gente. É só com água, de catástrofes com água em geral. Todas as noites, eternamente. Já tem 2 meses. Hoje eu tô falando que Aquário nunca fica fora de nenhuma revolução. Eita, é isso mesmo. Capricórnio, olha, está acontecendo no signo de Capricórnio, né? Só que está acontecendo no fim de Capricórnio. Isso é bom para a grande maioria dos capricornianos que não estão sentindo esse peso todo, mas já sentiram. Como eu falei, o Plutão ele já transitou por quase todo o Capricórnio. Ele os signos são de 0 a 30 graus. O Plutão está a 24,51, quase a 25 graus.
Só falta 5 graus praticamente para sair do signo de Capricórnio, ou seja, a grande maioria dos capricornianos já sentiu esse trânsito de Plutão que veio desnudar, mudar, né, explodir as coisas, então já está bem palatável, já está administrado, né? Os problemas que tinham dentro de si já vieram à tona, os medos, principalmente medos, tá, gente? Porque o Plutão ele é muito intenso e Capricórnio, como eu falei, ele é regido por Saturno, e Saturno ele era, antes do Plutão, o regente do inferno. Então, nós vivemos um terror, né, quando esse Plutão transitou por Capricórnio, vemos o medo, né, desse terror. Mas tudo isso, na verdade, o Plutão ele veio limpar esse terror, ele veio desnudar, ele veio tirar as máscaras, né, evidenciar. E assim que nem a gente fala em medicina, quando você faz um correto diagnóstico, quando você sabe, quando você elucida conscientemente a causa de um problema, ali já começou a solução. A partir do momento que nós tivemos consciência do problema, a solução já começou. E é isso que está acontecendo. E veio o Júpiter agora, né? O Júpiter veio trazendo, expande um pouco, positivamente, essa compreensão sobre esses problemas que foram elucidados ou já encaminhados para elucidação. Você sabe da causa, você consegue fazer um tratamento, não é isso? Olha, está acontecendo, é que nem quando você vai no SUS, por exemplo, né? Você passa por um clínico geral. Aí o clínico geral pergunta tudo e tal, não sei o quê, e te encaminha para o especialista já com, às vezes, uma avaliação. Então é o que aconteceu, né? O Plutão ele fez essa triagem toda e encaminhou a gente para determinados especialistas. E o Júpiter é o especialista que está se aproximando da gente, principalmente aqui do capricorniano, né? Então hoje ele tem a proteção, tem o tratamento, aí o médico, o guru, o mestre espiritual falou, olha, não, tranquilo, não é bem assim, isso tem solução, a gente vai, isso é muito bom, olha, está servindo para você te reparar as coisas, te preparar, né, e vai evoluindo para você, tá? E o Saturno, olha, começou a entrar para o capricorniano, seja solar ou de ascendente, na casa 2, que é o signo de Aquários, né? Então, assim, inicialmente, a casa 2 é a casa do dinheiro, né? Esse Saturno pode dizer o quê? Restrição financeira. Para o Capricórnio é horrível, né? Imagina, Capricórnio, bom, sem dinheiro ele não vai estar, né? Vai estar com dinheiro contado, vai estar com dinheiro restrito, né? Limitado, então ele vai ter que começar a pensar o que ele vai fazer, onde que ele vai gastar, racionar mesmo, né? Mas assim, também é um exercício de preparo para um futuro diferenciado. Nós estamos no limiar de uma nova era, gente, de uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar e, principalmente, reavaliar os nossos valores, que é a casa 2, exatamente o que o Saturno está fazendo com o Capricórnio. Tá? O Capricórnio vai aprender que dinheiro é importante, mas não é tão importante como ele imaginava. Né? Mais importante, ele está vivo. Primeiro, né? Ter saúde, né? Ser amado e ter quem ama, sabe? Aí vem a família, vem a sociedade, e ele tem uma missão a cumprir. Mais do que ganhar dinheiro, né? Natália, seja bem-vinda, querida. Mais do que ganhar dinheiro, é o que ele pode dar para essa sociedade, na construção de um futuro melhor para todos. É esse que o trânsito de Saturno vai trazer para o Capricórnio. Eu tenho um amigo capricorniano, que ele mora sozinho e com essa quarentena, né? Ele tá pirando em casa, porque não pode trabalhar. Aí ele quer trabalhar, mas ele vai trabalhar para quem se não tem cliente, entendeu? Então ele fica desesperado. Mas vai passar, né? Tudo passa, gente. Tudo passa. Vai passar. Só não passa não quer um motorista, trocador. Ok. Vamos ver então agora Sagitário. Para o Sagitário, olha, esse trânsito de Plutão e Júpiter e Saturno ocorreu ou está ocorrendo na sua casa 2, que é exatamente a casa dos seus valores, né? Então, todos os valores, o que é certo e o que é errado, o que é legal, o que não é, o que vale a pena, o que é bom, o que é ruim, né? A casa 2, gente, é o chão que a gente pisa. Então, esse trânsito de Plutão pela casa 2 trouxe para o sagitariano, seja ascendente ou de Sol, né? Muita insegurança, muita instabilidade.
Sabe, a vida financeira dele deve ter tido assim muito altos e baixos, muita loucura. Comigo aconteceu. Comigo aconteceu, tá? Então, assim, houve certamente muitos momentos que ele achava que não tinha luz no fim do túnel, que a vida financeira dele acabou, que ele estava ferrado, sabe? Então, assim, ele teve que rever os seus valores, sabe? O que é importante, como eu falei para o Capricórnio, né? Ele teve que rever os seus valores, a importância do dinheiro, aprender a importância, para quem não dá valor, aprender a importância de cada centavo, de cada real, porque o Sagitário às vezes não dá valor também não, né? É meio doidão, né? Então, dá cada centavo, mas também entender que o dinheiro não é tudo na vida, tá certo? Ele reviu outros valores de vida dele, coisas que ele traz lá do pai, da mãe, da história dele, tá? Então, mexeu bastante, tá mexendo bastante, não terminou ainda esse trânsito de Plutão, ok? A casa 2, gente, é a casa dos instintos de preservação da vida. Então, assim, é um momento que a pessoa acaba sentindo que a morte está presente, então ele acaba dando valor ao que ele tem de vida. E de vida não é só vida em termos de saúde, também em termos de saúde. Eu, como sagitariano, eu comecei a dar mais valor à minha vida física, cuidar da minha saúde, foi nesse período mesmo, né? Mas também da vida de um modo geral, né? E quando a gente fala de vida e morte, a gente fala também de sexo. A casa 2 é a casa da libido. Tá? Então, também teve altos e baixos para o sagitariano, de ascendente ou solar, nessa parte da libido, ok? E muitas mudanças com relação à sexualidade. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, tá? Então, ele foi buscando o que? A essência, a verdade, que o Plutão, ele traz a verdade. E sempre a história. Plutão transitou em Capricórnio, está em Capricórnio, ou seja, ele está tirando os medos, ele limpa os medos e fala, olha, a lei é essa, você não precisa ter medo, você tem que entender a lei. A lei é isso, isso, isso e isso. Se você seguir a lei, não tem problema. E tem a ver com karma também? Sim, sim, tem a ver com karma também, né? Então, Júpiter, que é o regente de Sagitário, está transitando aí em conjunção com Plutão, no momento falou, olha, vai dar certo, acredita no futuro, né? E principalmente para o sagitariano, o que acontece? Esse trânsito na casa 2 é muito interessante, porque o Plutão, gente, ele é o que rege o vulcão, mas ele rege o petróleo também, ele rege o diamante, as riquezas minerais e abissais, aquilo que deixa a pessoa milionária, tá? E o Júpiter é o planeta da sorte, da expansão, né? Da visão da coisa também positiva, da esperança. Então, essa conjunção de Júpiter com Plutão na casa 2 de Sagitário, além de trazer esperança para ele em termos de saúde e financeiro, traz uma oportunidade muito grande para ele achar um caminho para se tornar uma pessoa muito próspera. Quando eu falo próspera, não é só no sentido de dinheiro, não, mas às vezes de aceitação social, de colocação, de realização pessoal, né? Muito bom. Né? E agora o Saturno para o Sagitariano está entrando na casa 3, que é exatamente a casa da comunicação, do intelecto, dos cursos. Né? Então, olha, inicialmente é difícil, o Saturno sempre traz uma dificuldade maior, né? Então, o Sagitariano pode ter dificuldade para estudar, né? Para passear, que ele gosta, o Sagitário gosta muito de passear, de um modo geral, eu nem tanto, né? Mas, de modo geral, o Sagitário gosta de passear, tá? E, às vezes, para aquele que já está mais maduro, né? Mais experimentado, ele pode estar fazendo o quê? Assumindo compromissos, como eu estou assumindo, a Letícia está assumindo, de fazer a comunicação. É um trabalho. Gente, isso dá trabalho, a gente tem que preparar, a gente se dedica, monta, depois eu edito, publico, sabe? Dá trabalho. Né? Mas é um trabalho em prol do todo, é um trabalho aquariano, olha. Então, isso que vocês estão vendo é um trabalho aquariano, é o que vai acontecer, e é a tônica da era de Aquários. Nós estamos fazendo esse trabalho, tá? Ninguém está pagando nada, não estou ganhando nada de ninguém, né? Então, nós estamos contribuindo com vocês, compartilhando conhecimentos, informações, e se todo mundo trabalhar para todo mundo, ninguém passa apertado, ninguém passa miséria, tem para todo mundo. Essa é a ideia. Tá bom? Escorpião. Só dá um oi pro Regis, lá de Rio Claro. Regis. Rose, tudo bom? Leia Oliveira.
Serginho de Resende. Serginho, grande Serginho, tudo bem, querido? Vamos ver aqui, a Rose Aparecida de Peixes. Ô, Rose, o peixe foi o primeiro que nós falamos, viu, querida? Se você não estava, assista para você ver dos outros, né? O pisciano geralmente ele é muito empático, né? Gosta de ajudar as outras pessoas. E depois você assiste o comecinho aqui no vídeo que vai ficar na linha do tempo do Facebook, né? Ou lá na nossa página, lá no YouTube, beleza? Estamos mudando os paradigmas, por isso que começamos com peixes, tá? Ok, escorpião então, né? Para o escorpiano, olha, o trânsito de Plutão está ocorrendo na casa 3, tá? Que é a casa da comunicação, do pensamento, né? Então significa o quê? Que o escorpião vem vindo há um bom tempo reformulando a sua forma de ver, de pensar, de julgar e consequentemente tomar decisões na sua vida, tá? Mais do que nunca, olha, o escorpiano ele está tendo uma visão de raio-x. Ele escaneia o interior das pessoas, ele vê além do que as pessoas estão mostrando, estão falando, estão divulgando, né? Então, assim, para ele é bem tranquilo. Por outro lado, o escorpião, as pessoas de escorpião solar ou ascendente, né, escorpião, elas podem trazer consigo, podem, não significa que trazem, né? Podem trazer consigo um medo de tudo e de todos, desconfiado, é aquele que fica um pé atrás, né? Por isso que ele gosta de usar barba, óculos escuros, é para se esconder um pouquinho, sabe? Ele gosta de ficar olhando, ninguém vê ele vê todo mundo, né? Isso é bem típico do escorpião. Eu gosto disso. Por quê? Porque existe um medo, né? De ser ferido, de ser magoado, tá? E esse Plutão, ele veio trazendo uma mudança nesses conceitos de medo, ok? Então ele vai perceber que não precisa ter medo. Algumas coisas que ele pode ter sofrido na vida, de problemas, foi porque ele desconhecia as leis cósmicas. O Plutão ele pode trazer a verdade nua e crua e mostrar para ele a realidade. Olha, é isso aqui, pode confiar, não tenha medo. Tá certo? Principalmente agora que o Plutão está no final do trânsito e ainda tem a presença do Júpiter, que vem trazendo a visão. Júpiter é exatamente a visão, é a compreensão e a sabedoria. Então, esse é um período extremamente positivo para o escorpiniano, para a escorpiniana, de Sol ou de Ascendente, né? No sentido de ampliar bastante seus conceitos, ampliar a sua visão, compartilhar com outras pessoas a compreensão que tem da vida, a visão que tem da vida, né? Se tornar uma pessoa mais positiva ao falar, né? Ao orientar. Ele vai ser feliz com isso, ok? E uma coisa boa também, amor, é que o Júpiter ele tem um lado sacerdotal e medicinal. Então, todo escorpiniano de ascendente ou solar, ele tende a ver nesse momento soluções, ele tende a ver curas, sabe? Curas para doenças, para os problemas das pessoas, de um modo geral. Então, esse é um trânsito extremamente positivo. É claro que é pesado, é difícil, né? Mas vale a pena. É muito bom, muito positivo para o escorpiniano. O Saturno, olha, para o escorpião, está começando a entrar na sua casa 4, escorpiano. A casa 4 é a casa do lar, da família, da residência, né? Então, inicialmente, aquela história, todo começo do Saturno é problema, é difícil. Então, Saturno na 4, ele traz solidão, sensação de solidão, de isolamento, medo de questionamento por parte da família, ou necessidade de assumir o compromisso ou a responsabilidade com algum membro da família, principalmente com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? Ou então ficar sozinho. Né? Então, assim, pode ser um pouco melancólico, né, nesse momento, mas, sabe, de novo, né, é um aprendizado para os novos tempos, um aprendizado para o que vem lá para frente. Ok? Então, o escorpião ele tem que aprender também a não ser tão rebelde. Né? Existe o lado bom da rebeldia e existe o lado ruim. Não vá achar que tem que parar absolutamente de ser rebelde. A rebelião, gente, ela é uma característica dos iniciados, dos mestres, aqueles que saem do mesmismo. Então é muito importante para uma evolução espiritual a rebelião. Nós temos que nos rebelar contra o comodismo, sair do lugar comum, né, da zona de conforto. Isso é muito importante. Mas também faz sempre do mesmo jeito, né?
Tá? Mas é importante que você não seja sempre assim, né? Tem coisa que você tem que manter, senão você estoura tudo, né? A gente pode acabar destruindo tudo. Não constrói, né? Não edifica. Tá ok? Esse escorpião. Libra, muito bem. Signo de Libra. Para o signo de Libra, gente, olha, o trânsito está acontecendo na casa 4, né? Do Plutão, do Júpiter e do Saturno. Okay? Tem alguém de Câncer aí? Por enquanto não, né? Pelo menos não falou ali, não se apresentou. Olha, gente, para o Câncer, para o Libra, perdão. Para o Libra, então, o libriano ele está passando um longo período de reformulações na sua vida interna, na sua vida familiar. Eu conheço uma libriana que, olha, eu achei que ela nunca ia se separar. A Libra tem muita dificuldade para tomar decisão nesse sentido, né? Para se posicionar, e ela se separou. Conseguiu se separar, sabe? Foi esse trânsito do Plutão. É claro que para ela levou, estou dando um exemplo assim, né, eticamente sem citar nomes, nada, como um caso, uma apresentação de um caso, para ela chegar a essa conclusão, ela sofreu muito, né? Mas a gente sofre na medida que a gente resiste às mudanças. O Plutão, se a gente não resistir, a gente flui. O problema é que a gente quer controlar a nossa vida. Mas quer controlar um vulcão. Ah, não tem jeito. Não tem como. Né? Então, assim, uma coisa muito boa, né? Os librianos aprenderam a botar ponto final. Plutão está transitando em Capricórnio, lembra? Capricórnio, ele põe barreiras, ele constrói muros, ele põe uma porta com chave, sabe? Então, o libriano, ele está aprendendo a fazer isso dentro da sua casa. Botar uma porta com chave. Não entra qualquer um quem quer. Não, peraí, né? Aprendendo a ser um pouco mais desconfiado, precavido, pé atrás. Foi essa experiência que o Plutão propiciou para as pessoas do signo de Libra solar ou ascendente. E agora vem o Júpiter. O Júpiter já assinala, olha, a sua vida íntima foi ruim, mas acabou. Você pode ser feliz, você pode ser próximo, você pode amar, ser amado. Existe uma linda, bela e grande luz no fim do túnel, e toda colorida também, né? O Júpiter ele traz essa esperança, ele traz essa motivação, né? No sentido dela aprender tudo aquilo que ela passou de ruim, que a pessoa passou de ruim, como sabedoria. E nunca mais voltar a passar. E repassar para outras pessoas, orientar as outras pessoas nesse sentido. Tá? Agora, o Saturno para o Libra está entrando na casa 5. O que é a casa 5? A casa 5 é a casa dos filhos e aquilo que a gente faz na nossa vida e do amor também. Então, assim, começa um período de maior preocupação com os filhos. Não necessariamente seja problema, né? Mas os filhos vão exigir uma atenção especial, um cuidado especial por alguma razão. Até que a pessoa aprenda tecnicamente quais são esses cuidados. Pronto, aí ela soube qual é o cuidado, a tal hora tem que fazer tal isso, aquela hora, ou agir assim, agir assado. Pronto, aí fica tranquilo. A hora que ela incorporar isso na rotina dela, acabou, não tem problema, né? Mas até lá é de arrancar os cabelos, né? Nossa, o que está acontecendo? Problema, dificuldade, preocupação, tá certo? E no que tange a vida da pessoa também, olha, o Saturno, como eu falei, é solidão, né? E a casa 5 é o amor. Então o Saturno, ele traz um pouco de solidão, a pessoa vai sentir a sua solidão, né? Só que ela vai aprender a administrar a solidão, ela vai ver o lado bom também de ter tranca na porta, né? Sabe? De planejar melhor, de ficar um pouco sozinha, de curtir a sua privacidade, a sua intimidade, né? De pensar melhor no seu futuro, né? É hora de ficar um pouco egoísta nesse sentido, o Libra, viu, Libra? Aprender um pouco de egoísmo, tá bom? Virgem, vamos ver então agora o signo de Virgem. Bom, gente, para o signo de Virgem, olha, essa grande conjunção caiu na casa 5, que é o que nós acabamos de falar. É bom que tá encadeando assim, fica fácil, né, para as pessoas entenderem que fica uma sequência de conhecimento, né? Rose Cesarini, Regis, Malu Couto, sejam bem-vindos. Bacana, gente. Hã? Já tinha dado já deu, legal? Bom, gente, então as pessoas do signo de Virgem estão passando, né, por essa longa fase de mudanças no que tange a sua vida amorosa e até mesmo sexual, tá? Então, olha, o Plutão, ele veio trazer
uma depuração. Veja bem, a casa 5, como eu expliquei na live passada sobre o amor, ela bate muito com os conceitos que a gente desenvolveu, o conceito de amor lá na adolescência. Conceitos que a gente tem sobre a gente mesmo, que a gente gosta, que a gente não gosta da gente, tá? Então, assim, para o virginiano, esse período todo foi extremamente positivo e terapêutico. Talvez alguns virginianos tiveram que fazer terapia, é muito provável isso, né? Mas, assim, muito bom no sentido de novo, perder os seus medos, perder os seus entraves, né? As suas inseguranças, conquistar um pouco mais de confiança em si mesmo, confiança na sua vida, descobrir quem é ela mesma, essa pessoa, né? Independente da sociedade, se gosta ou se não gosta, sabe? O Plutão, ele traz isso, né? Ele mexe com a verdade interior da pessoa. E agora o Júpiter está transitando, ele está trazendo também esse pano quente, né? A coisa de esperança, falando, olha que bacana, agora que você fez tudo isso, que você descobriu o seu potencial, que você se curou, né? Se curou, olha o que tem na sua frente, olha o horizonte positivo que você tem. Então, se você não está vendo isso ainda, logo a seguir você vai ver, as coisas vão vir, porque a bênção, essa conjunção de Júpiter com Plutão é uma bênção divina na vida de todos nós, de todos os signos. Cada um está tendo essa bênção em alguma área da sua vida, tá? Então, o Virgem está tendo essa bênção na parte de filhos, na parte de verdade própria, de amor a si mesmo e da sua vida amorosa também, tá? Isso é muito bacana. Okay. E para o virginiano, então, o Saturno está entrando na casa 6, que é o trabalho, o dia a dia, né? Flávio Madruga, beleza, Flávio? A casa 6, gente, é o cuidado do dia a dia, são, às vezes, o cuidado com a sua própria saúde, com a saúde, às vezes, do filho, da família, com a saúde de outras pessoas, com a limpeza, com a organização, né? Mas assim, o Virgem, às vezes, ele é muito dedicado, por exemplo, à limpeza, organização e cuidado. O Saturno, inicialmente, ele pode dar um medo e a pessoa fica até mais ainda, né? Mas ela vai aprender a botar limites nas coisas, no sentido que vamos cuidar da saúde, sim, mas deixa um pouquinho, né, de espaço. É que nem o fato que a gente fala para pais de crianças pequenas, né? Se a gente colocar a criança numa redoma, sabe? Ela vai ficar muito sensível o resto da vida. A criança, ela precisa brincar no chão, brincar com terra, né? Para adquirir um pouco de anticorpos. Em todos os sentidos. Isso, tá? Então é o que o virginiano vai aprender também. Se já não aprendeu, ele vai aprender. E é uma tendência, então, que a partir de agora, o virginiano, ele assuma um pouco mais a sua missão, não digo responsabilidade, missão espiritual, de colocar o seu conhecimento de saúde, de limpeza, de organização, a serviço das outras pessoas, né? De ajudar essas outras pessoas. Né? O Saturno está em Aquários, né? Então é uma coisa de trabalhar pelo menos com um grupo. Certo? Leão. Muito bem. Para o signo de Leão, os nativos de Leão, Sol em Leão ou Ascendente Leão, essa grande conjunção está acontecendo na casa 6, dentro da casa 6. Então, o Plutão, ele veio um longo período, alguns anos aí para trás, né? Reformulando o dia a dia. É bem provável que essa pessoa de Sol em Leão, Ascendente Leão, pode ter mudado o seu trabalho, a sua forma de trabalhar ao longo desses anos passados aí, né? Inicialmente pode ter tido muita resistência, não queria, né? Achava ruim a ideia. Mas hoje, depois de um tempo, a Letícia é ascendente de Leão, né, amor? Depois de um tempo, ela viu que era legal, ela viu uma coisa boa, ela descobriu o potencial que ela traz desde criança, né? Uma coisa natural dentro de si. Volto a falar, Capricórnio é um signo do trabalho, né? Da responsabilidade. E, esotericamente, Capricórnio e Saturno é a missão da pessoa, né? A missão social dela. Então, esse trânsito foi extremamente positivo para o leonino, para a leonina solar ou de ascendente, no sentido de descobrir a sua missão, o seu trabalho no dia a dia. O que ela faz no dia a dia, né? Para ajudar as outras pessoas, mas antes teve que ajudar a si mesma, teve que se desconstruir e construir algumas coisas, né? Quebrar algumas barreiras, alguns medos, alguns equívocos que tinha sobre várias coisas,
tá certo? O Saturno, que transitou também aqui por Capricórnio, aliás, ele é um regente do Capricórnio, né? Ele traz também a questão da tecnologia, porque o Saturno ele rege Aquários, então é muito provável que essas pessoas de Leão também incorporaram coisas eletroeletrônicas no seu dia a dia para facilitar a vida, sabe? Máquina de lavar roupa, por exemplo, né? Sei lá, batedeira, bate-bolo, ou computador, coisas assim que venham realmente a automatizar, né? Aquilo que era diariamente aquela coisa penosa. Então, o Júpiter vem aí dando esperança, trazendo compreensão, visão, né? E esse desejo de compartilhar essa experiência, esse conhecimento, ajudar as pessoas. A casa 6 é uma casa de terapia, então há uma possibilidade dos leoninos descobrirem um pouco o potencial de terapeuta que eles têm para ajudar as outras pessoas, para curar as outras pessoas também, tá? Ele é um trânsito muito positivo nesse sentido. O Saturno do Leão está entrando na casa 7. A casa 7 é a casa do casamento, a casa da relação social, né? A casa do direito, da justiça e do sócio. Então, assim, eu recomendo para os leoninos, né, ou leoninas, considerarem, a partir de agora, a possibilidade de, depois de uma análise muito criteriosa, pensarem em fazerem sociedade comercial com alguma outra pessoa. Ou parceria. Né? A parceria não é sociedade. Né? Cada um está na sua empresa, uma faz uma parte, outra faz outra parte. Né? O Saturno é essa coisa do trabalho. Então, o Leão ele pode ampliar muito a ação profissional dele com essa questão de parceria, que é esse trânsito Saturno que está começando na casa 7. A nível de casamento, o Saturno pode trazer ou uma dificuldade, um problema, um distanciamento, um isolamento, um esfriamento, né, da relação do casamento em si, né? Ou então a consolidação, aquela coisa, olha, já passou por todos os problemas que tinha que passar já passou, agora não separa mais, né? Agora é para sempre, né? Ou também o cônjuge pode precisar de um apoio, de uma ajuda, né? Aí vem a ideia da responsabilidade, do compromisso do Saturno. E agora essa responsabilidade, esse compromisso pode ser em relação ao cônjuge, mas pode ser então também com relação à sociedade, com uma camada da sociedade ou com a sociedade que ela está envolvida imediatamente, com a cidade, com o bairro onde ela está se relacionando. Pessoas que ela não conhece, que vê de vez em quando pela rua e tal, né? Então também tem isso. Okay? Claro que isso vai ser bom para edificar o relacionamento dela, né? E o futuro, a imagem dela no futuro. Câncer, signo de Câncer. Nós temos um canceriano aí, eu acho, né? O que acontece? Olha, para o canceriano, essa conjunção grande acontece na casa 7 do canceriano, né? Então, o câncer ele tem muito medo dessa coisa, porque o Capricórnio é medo, né? E a solidão. Então, o câncer tem esse medo da solidão, por isso que ele tem aquela carência constante, né? Uhum. Então, ele precisa da presença da pessoa e, às vezes, ele é até absorvente demais nesse sentido. E aí, esse trânsito de Plutão, esse longo trânsito de Plutão, ele veio reformular isso tudo. É claro que, inicialmente, as pessoas são muito sensíveis, as pessoas de Câncer, tanto ascendente quanto signo solar, né? Esse trânsito de Plutão ele veio trazer um medo, uma paura muito grande da solidão, né? Do isolamento social, do repúdio social, sabe? Do rompimento do casamento. Se não rompeu, possivelmente rompeu alguns relacionamentos, mas no fundo, o Câncer foi aprendendo que às vezes o casamento estava embasado no medo. E o casamento não pode ser embasado no medo, ele tem que ser embasado no amor. Tem que ser embasado, sabe, na troca, na via de mão dupla. Não adianta ficar correndo atrás, tá certo? Não pode ter medo de ficar sozinho. Não, a gente tem que se gostar, a gente tem que se bastar. A gente tem que se amar. Se a gente não se amar, ninguém vai nos amar, né? Se você ficar sozinho, bem com você mesmo, aí quando vier o outro, você vai estar bem também. E a tendência da pessoa que está bem consigo atrair outra que também esteja bem com ela mesma. Ou seja, a gente não se identifica com quem não está em sintonia com a nossa realidade. Sabe? O exterior sempre é o reflexo do interior. Então, esse processo terapêutico para o Câncer também foi muito bom. E agora
veio Júpiter aí, né? Abençoar tudo, né? Veio trazer umas energias positivas, trazendo a esperança, trazendo a bênção de Deus. Então, se rolar um casamento aí pro canceriano, esse casamento eu vou te contar, hein? É sério, esse casamento, a tendência é dar muito certo, ser muito bom, é muito importante, porque o Júpiter, em cima do Plutão, ele traz o que há de mais elevado em termos de espiritualidade, gente. Fala em casamento com canceriano, não? Eles gostam. Esse casamento pode ser o casamento que o canceriano sempre pensou, sabe? Esse sim, né? E olha, o Saturno está entrando na casa 8, então a casa 8 é a casa da vida comum do casal, né? A casa daquilo que a gente vive junto com a outra pessoa. E o Saturno inicialmente é o medo. E aí, isso é tudo diferente, né? Não é, olha, vai ter gente mais séria, eu vou ter que cumprir muitas responsabilidades, muito compromisso, né? Então a pessoa pode ficar com receio, que é o início do trânsito de Saturno, mas ela vai perceber que esse trânsito de Saturno, ele vai trazer compromisso, responsabilidade, é aquela coisa, né? Depois que a gente casa, né? Quando é solteiro, a pessoa acha que casar é bom, que ela vai transar, por exemplo, todo dia e toda hora, né? Depois que ela casa, ela sabe que não é bem assim, que tem conta para pagar, que a pessoa chega cansada do trabalho, que tem que limpar a casa, que tem que lavar a roupa, né? Homem adolescente que pensa assim, depois que ele encontra a realidade, que ele vê que tem sexo, mas tem 1000 outras coisas para distribuir junto aí, entendeu? Então tudo o que acontece, Saturno aqui em Aquários, na casa 8 do canceriano, vai levar a ele a organizar melhor a vida íntima, sabe? Compartimentar, peraí, a hora de trabalhar é hora de trabalhar, a hora de lazer é a hora de lazer, na hora de viver com a família, de namorar, é a hora de namorar, sabe? Então, há horas até de privacidade, a gente tem gente que precisa de privacidade, ficar sozinho, não tem problema, não significa nada, deixa a pessoa quietinha lá, né? Às vezes o marido quer ver o futebol, aí ela vai ver uma aula de dança. Geralmente os signos, não sei, eu vejo que os signos de água têm uma necessidade de ficar sozinho um tempo. Sim. Eu tenho. Os de terra também. Os de terra também? Tem aquela necessidade dos minutinhos sozinho, né? Uhum. Ok. Gêmeos. Bom, para o signo de Gêmeos, olha, essa conjunção está acontecendo, né, na casa 8 do signo de Gêmeos, que é a vida íntima do casal, tá? Então, o que acontece? Inicialmente, o Capricórnio está na casa 8 dos Gêmeos, né? Então, é aquela coisa, muita responsabilidade, às vezes a vida conjugal para o geminiano é muito cerceamento, que o Gêmeos ele é leve, ele gosta de passear, né? Ser livre, conversar com as pessoas, e o Capricórnio ele cobra, né? Não, olha, tem que ajudar, tem que fazer comida, tem que dar satisfação para o cônjuge, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa, né? Então, esse trânsito de Plutão pode ter trazido consigo muitos problemas íntimos, problemas às vezes, de saúde mesmo, né? Do cônjuge, problemas assim muito sérios que o cônjuge, o casal ficou bastante preocupado e foi percebendo, Gêmeos foi aprendendo, né, que tudo tem uma ordem, tudo tem uma razão de ser, né? E não adianta, a vontade de Deus é inexorável, vamos entregar na mão de Deus. Nós não conseguimos controlar, talvez no começo desse trânsito, o Gêmeos quisesse controlar tudo, não conseguiu, teve que largar a mão, relaxar, viu que fluiu, né? E viu o lado bom e o lado ruim, e aprendeu com isso. E agora vem o Júpiter, trazendo o quê? Exatamente essa compreensão, essa sabedoria. Ela olha para trás, a geminiana ou a geminiana, de sol, de ascendente, né? Olha para trás e vê tudo, fala, poxa vida, olha, eu sofri bastante, mas eu aprendi um bocado de coisa. E dá vontade de compartilhar, de passar isso para as outras pessoas, de orientar, né? Sabe aquela coisa, depois da tempestade vem a bonança, né? Então, já o geminiano já está vendo essa bonança, né? Já está vendo essa possibilidade. A Leia de Gêmeos, olha lá. Leia Oliveira. Uhum. Legal, Leia. Tá? Depois você fala aí se está batendo, Leia, se é isso que você está sentindo na sua vida, tá? Que está acontecendo. Então, a casa 9, olha, dos Gêmeos, que é Aquário, está começando a receber o ingresso do Saturno.
A casa 9, gente, é a esperança para o futuro, né? Então, nesse começo, talvez o geminiano não veja muito futuros, porque o Saturno ele é cinza, né? É um muro de chumbo pesado, né? Então, a pessoa pode ver uma coisa, muito dificuldade, um futuro muito negro, olha, eu não vejo esperança e tal. Mas calma, relaxa, você vai aprender que tudo tem uma ordem. O Saturno está entrando em Aquários, que é a regência dele, né? E o Aquários é o quê? São as leis cósmicas. Então, se a gente respeitar as leis, respeitar as normas, respeitar o progresso todo que está acontecendo, né? Respeitar as orientações, tudo vai dar certo, sabe? Tudo vai fluir, vai ter espaço para todos, inclusive para você ser feliz, para você prosperar, para você passear, fazer viagens internacionais, tá? Mas inicialmente há uma dificuldade. Vai haver uma dificuldade que vai exigir o quê? Para você suplantar essa dificuldade? Um planejamento, ok? Então é só usar a cabeça, planejar, eu quero viajar para o exterior, sei lá. Então tá, ok, joga para o ano que vem, ou daqui um ano e meio, com ou 2 anos. certeza pro ano que vem, porque para esse ano, pelo menos no primeiro semestre agora, não rola. Oi, Raíssa, beijos. Raíssa tá falando que ela também é geminiana. Ok, Raíssa, bem, querida. Touro. Bom, para o signo de Touro, esse trânsito aí do Plutão, do Saturno, né, e do Júpiter está acontecendo na casa 8, na casa 9, perdão, do Touro, né? Veja bem, a casa 9, então, é a casa da espiritualidade, da felicidade, da prosperidade. E o Capricórnio, ele traz geralmente para o taurino, seja solar ou de ascendente, medo, sensação de muita dificuldade, sabe, de bloqueio. É como se fosse uma cruz muito pesada que ele não desse conta de carregar. Então, talvez tenha muito taurino que nem ousa pensar muito em prosperar, sabe? Em crescer. Ele vai estar satisfeito com aquilo que ele já tem e procurar manter, né? E esse trânsito de Plutão trouxe para ele essa experiência de que os medos dele foram aumentados, né? Os motivos de medo, sabe? Caiu, desmoronou. Se um dia ele pensava, nossa, meu Deus, se acontecer tal coisa, eu não vou aguentar. Bom, aconteceu. Aconteceu, né? E aí ele vira e fala, mas você sabe que não era tão ruim assim como eu imaginava? Sabe? Não acabou o mundo, né? Tá tudo muito bem, tá indo legal, né? Poderia ser melhor, é claro, mas não era a consequência que eu imaginava. Então, ele reformulou esses conceitos, né? Reformulou também os conceitos dele do que é ser feliz. Talvez, inicialmente, o taurino achava que para ser feliz, ele tinha que ter o carro do ano, sabe? Ser aquela pessoa que a sociedade aprova, ter status social, sabe? Agora, talvez ele está pensando de forma diferente, né? Talvez, olha, eu não vou agradar todo mundo, então eu tendo um grupo de pessoas com o qual eu faço parte, com o qual eu assumo um compromisso, aí sim, aí vem um lado superior, né? Do Plutão em Capricórnio, que é assumir um compromisso com esse grupo da responsabilidade, com esse grupo, com o futuro desse grupo, né? Com trabalhar com esse grupo, tá certo? Então, isso tudo foi mudando, foi transformando. Ao mesmo tempo que foi aproximando ele do poder inexorável de Deus que pulsa dentro de si mesmo. Né? Então, esse trânsito de Plutão, que está pela casa 9, a pessoa de Touro, solar ou ascendente, né? Fez com que o taurino se aproximasse mais com o seu lado mestre espiritual, com a sua verdade, sabe? E para que a gente se aproximar, gente, a gente tem que desnudar a nossa personalidade, os nossos conceitos e principalmente os nossos preconceitos têm que vir à Terra, sabe? Porque a verdade espiritual, ela não subsiste ante a mentiras, a ignorâncias, a traves, a bloqueios, a equívocos, não subsiste. Okay? Então, para o taurino, houve como que uma torre fulminada, sabe aquele arcano 16 do tarô, né? Sabe? Ruiu um monte de coisa e viu. Teve que ver na marra, né? A verdade nua e crua. Então, ele está mais limpo em termos de espiritualidade e agora vem o Júpiter ampliando mais isso ainda. Para ele reconstruir. Não só para reconstruir, mas para ter uma sabedoria de melhor orientar e canalizar o que ele tem de melhor dentro de si. Sabe? O Capricórnio, gente, é uma preocupação com o futuro da sociedade, não é de si mesmo, não é egoísta. Então, assim, esse é o lado superior do Capricórnio. Então, os taurinos estão tendendo a assumir essa responsabilidade.
cada um no seu nível, na sua profundidade, né? Então, essas pessoas estão abrindo os olhos para a sua missão em termos de coletividade. O que eu posso fazer para ajudar o coletivo, o todo, o conjunto, né? E assumindo que o Júpiter, ele é o planeta do sacerdócio. Então, ele está assumindo esse sacerdócio. Ele está vestindo a camisa, sabe? Publicamente, porque o Capricórnio ele é público, é coletivo, é social. Okay? O Saturno, o que acontece? Para o Taurino, está entrando na casa 10, que é Aquários. E o que significa isso? De novo, né? O Saturno, para quem não está tão preparado ainda, ele traz medo, dificuldade, bloqueio. Então a pessoa pode estar desempregada, ter medo do futuro, estar com medo de ser mandado embora, né? Não vê muita luz no fim do túnel, sabe? Fica bem bloqueado, né? Mas assim, ele vai aprender que o momento é oportuno para se separar o joio do trigo. Às vezes até é bom cortar mesmo um emprego, um trabalho que não tem a ver com a missão dele. A Maris que vem para bem. A Maris que vem para bem. Porque ele vai agora assumir a missão dele. E, gente, missão não é só a pessoa pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e sair para a rua, né? Ou pegar uma tigela, igual os orientais, e sair. Não, nem pode sair para a rua com Bíblia, com tigela, com nada, hein, gente? Não é isso não, né? A missão, gente, é a gente cumprir o que nos cabe espiritualmente. O que é a nossa fagulha, qual o nosso raio divino, o que nós temos de melhor para dar. Né? Antigamente escolhia-se a profissão pela profissão que dava mais dinheiro, todo mundo queria ser médico, advogado, né? Uns conseguiam, outros não. Né? Hoje não, gente. Agora, para a era de Aquários, cada um vai ser uma engrenagem do conjunto completo. Então, nós temos que descobrir qual é a engrenagem que nós somos, que nos cabe ser. Tem que ter a afinidade, aquilo que você é bom, que você gosta de fazer também. Não adianta você dar uma coisa que você não gosta de fazer só porque ganha mais. Isso. Aí você também ganha mais, mas é mais infeliz. Então, esse, no final da vida, esse ganha mais vai gastar em remédio. Às vezes vai fazer a mesma coisa, só que não onde você está, em outro local. Ou então, você vai aproveitar a experiência que você tem, né, naquilo que você fez, para fazer outra atividade em outro local, mas aproveitando sempre esse feedback. Alguma coisa a gente faz dentro da do nosso mapa astral, das leis cósmicas da nossa vida. É muito difícil, né, uma pessoa não viver nada do que tem a ver com o mapa astral dela. Então, alguma coisa tem. Então, a gente vai aprimorar, né, vai afunilar, vai melhorar esse trabalho espiritual nosso, né, junto com a sociedade. Isso que é muito bom no mapa astral. E o que é mais importante, esse Saturno aí, ele pode trazer para o taurino, para a taurina, né, uma consolidação profissional na sua imagem, no seu caminho, no seu segmento. Sabe, quando eu falo consolidação, é ter um papel, ter uma imagem, ter um trabalho que é praticamente inabalável, que é duradouro, que é o que o taurino quer. Né, que é a perpetuação da coisa, que é a estabilidade. Beleza? O taurino ele não gosta de um trabalho que... hoje é tudo, amanhã é nada, depois eu não sei, o outro transitório, não sei, de novo, ou que seja um sazonal, mas não. Sabe? Não, tem aquela coisa como é constante, né? Constante. Áries. Então, vamos falar para o signo de Áries. Olha, para o ariano, para a ariana, seja solar ou ascendente, né? Esse trânsito de Plutão, Saturno e Júpiter acontece na casa 10 do ariano, ou da ariana, né? E a casa 10 é o quê? É o futuro, é a imagem profissional dela, sabe? É o destino dessa pessoa. Então, o Plutão bagunçou, né? A vida dos arianos ficou bem bagunçada, um período longo, extenso, onde eles achavam que tinham o norte e bagunçou tudo essa bússola interna desse norte, né? A Carla está falando lá. Beleza, Carla? Gratidão aí pela audiência, querida. Tamo junto. Sabe, então, para os arianos foi um momento muito difícil, né? Esses anos todos que passaram aí, onde mudou os seus conceitos, os objetivos de vida, os seus conceitos de destino, sabe? Aquilo que eles projetavam, aquilo que ele queria, aquilo que eles achavam que ia dar a realização. Pode ter trazido também perda de emprego, mudança de emprego bastante.
muita reformulação nesse sentido todo, até da sua própria imagem como profissional, como cidadão atuante perante a sociedade, né? E o que veio? O Júpiter agora veio trazendo, né, uma chance com esse período todo, ele veio conquistando um poder, sabe? O ariano ou a ariana possivelmente já conseguiram se localizar em termos de sociedade. Qual é a posição que lhes cabe fazer? Não só situar internamente, mas externamente, em termos de posição mesmo, sabe? Mesmo dentro das empresas ou de uma atividade liberal, né, autônoma, o que lhes cabe fazer. Então, adquirir um certo poder, uma certa influência. E vem o Júpiter agora ampliando, facilitando, né, abençoando tudo isso, né, trazendo benesses, trazendo prêmios, trazendo reconhecimento, né, e que vai facilitar que eles possam distribuir mais ainda conhecimento, sabedoria, né, organização e até disciplina, porque é o Capricórnio. O Áries, ele aprendeu a ter mais disciplina, a focar mais. Um dos problemas do Áries é a falta disso. Mas isso que eu ia falar, precisa disso, né? Geralmente os arianos, quando ele começa a pensar, ele já fez. Então, esse trânsito de Plutão obrigou o ariano a aprender a pensar, aprender a programar e a respeitar, a cumprir o planejamento e a programação. Tá certo? Você pode ver que, né, o pessoal, nossa, trânsito Plutão, né, com Saturno e tal, mas você vê que é pesado para todo mundo, é muito pesado. Só que isso também vai trazer um conhecimento, uma abertura muito grande. Se você não tem conhecimento daquilo que tem dentro de você, como é que você vai ter essa evolução? Né? Então, ao mesmo tempo, trazendo uma coisa pesada para você ter o conhecimento e para abrir isso. Então, tudo tem os seus dois lados, né? Então, tem coisas muito benéficas nesses trânsitos aí. Sim, não, e aquilo que eu falei, de um modo geral, o Plutão, Saturno e Júpiter transitaram por Capricórnio, que é o signo, nas oitavas inferiores, é o medo. Então, o Plutão, ele veio acabando com o medo, ele veio acabando com as coisas escondidas, né? E veio desnudando. Então, quem tinha culpa no cartório, aí ficou com medo e foi, né, devidamente enquadrado. Também, é justiça. Né? E o Saturno também mexe muito com essa coisa de karma. Pode ser que muitas coisas passadas tenham vindo à tona e tem essa justiça, né? Exatamente. Quem não deve, não teme. Então, assim, para todos nós foi muito bom, preparando agora para Aquários, né? Para esse trânsito que vai acontecer em Aquários. Para o Áries, olha, o Saturno está entrando no signo de Aquários, né? Na casa 11. O que significa isso? Ariano, de solar ou de ascendente, né? E é a hora de repensar os seus planejamentos para o futuro, as suas amizades, né? Seus relacionamentos. Então, é um período onde talvez haja rompimentos, haja isolamento, haja uma sensação de inadequação, de não aceitação, né? Mas depois, com a experiência, o ariano, a ariana, eles vão perceber, encontrar a sua turma. Qual é a sua turma, né? E principalmente pegar uma bandeira, porque o signo de Aquário é de bandeira, de ideal coletivo, ou de uma classe social, ou de uma classe de profissionais. Um ideal, pegar e levantar um ideal. Olha, eu estou lutando e somar, onde todos são iguais, ninguém é mais do que ninguém. O aquariano tem isso mesmo, o signo de Aquário tem isso também, né? Então, o Áries vai aprender a trabalhar em equipe, com esse trânsito de Saturno na casa 11. Joia, gente? Bom, tá aí a nossa live de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, né? Que vocês aprendam, que vocês aproveitem bastante isso, que ajude também no relacionamento, você entender como está passando, como cada um dos seus familiares, amigos, né? Colegas aí de trabalho também. Esses trânsitos são toques que você fica, nossa, mas pior que né? Então, tipo, é um aviso, é uma luz ali no seu caminho. Eu acho bem interessante esses trânsitos. E é legal também sempre quando puder fazer, né? Os trânsitos astrológicos. Então, bom, a análise de trânsito astrológico a gente usa muito na consulta astrológica ou de spiritual coach, né? Mas assim, se vocês acharem bacana, compartilhe esse vídeo também com seus familiares, com seus amigos. Gente, a ideia é
ajudar as pessoas, tá? Nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa missão. A minha missão é a missão da Letícia. Eu sou um sacerdote, ela é uma sacerdotisa. Só uma perguntinha, quando você faz a revolução solar da pessoa, você vê isso do ano inteiro? Não, trânsito são várias técnicas, né? Vou explicar para o pessoal, porque ela trouxe uma pergunta que as pessoas fazem normalmente. Foi bom essa pergunta que você trouxe, né? Trânsito é uma técnica que a gente vê o planeta passando, às vezes, dia a dia e tal. Esses aqui são muito lentos, esses planetas, mas a Lua, por exemplo, é super rápida, Marte, Vênus, a Lua que é 2, 3 dias, né? Então, assim, vai mudando, é a diferença do nosso dia a dia, que tem de acontecer no dia a dia, tá? Então, são trânsitos planetários. Existe a revolução solar que ela falou, é como se fosse um mapa astral do ano todo da vida da pessoa. Então, a pessoa pode fazer a revolução, geralmente começa no aniversário dela. Fez aniversário? Vai fazer aniversário? Trânsito não, revolução. Gente, é maravilhoso. É muito legal. Agora, tem gente que antes do aniversário também faz uma outra coisa que a gente chama de astrologia horária. É uma outra técnica para você escolher aonde que você vai passar o seu aniversário. Por quê? Pode fazer diferença na revolução solar. Faz. Tá? Eu costumo explicar que a mapa astral é como se fosse a gente nu. E a revolução solar é como se fosse a roupa. Então, tem ano que a gente está vestido para o trabalho, tem ano que a gente está vestido para ir para um baile, né? Tem ano que a gente está vestido para ir para a praia, né? Tem ano que a gente está vestido para ficar em casa, de quarentena, de pijama mesmo. Esse ano é quarentena. É porque tem, cada ano o seu ascendente cai, né? Esse ano você está leonino, está mais leonino. Esse ano você está mais virginiano. Meio que assim que você quer dizer. Existem outra técnica também de relacionamento, de astrologia, que nós estamos falando de algumas técnicas, né? Que é a sinastria, que é o cruzamento dos dois mapas astrais. É super legal, gente, a nível de você estudar e entender qual é a dinâmica daquele casal, tá? Esse casal pode ser tanto o casal romântico, né? Marido, esposa, né? Como também um casal de trabalho, né? Sócios. De amigos, trabalho, né? Os sócios de uma empresa. Diretor com presidente com secretária, pode por exemplo. Pode ser de pai e filho também. Pode, se tem problema para estudar, quais são as dificuldades. Mas se nunca dá um mapa, uma sinastria 100% à perfeição e nenhuma 100% ruim. Não existe isso. São toques, né? Ninguém é perfeito. Mas é bem legal e amplia e clareia, né, a nossa mente, assim. E que caminho seguir, melhor, pior. Eu acho super. Sou suspeita a falar. Eu faço que é o meu. Sua revolução. Minha revolução todo ano, né? Meu aniversário foi agora em março, esse ano. Seu astrólogo particular. O meu astrólogo particular tá chegando aniversário. Revolução, vambora! Gente, brigadão, tá? Nós voltamos pela companhia. Na segunda, né? Segunda-feira, beijão. Bom fim de semana pra vocês. Segunda-feira, fala qual vai ser o tema. Não saiam de casa. Aquele que você vai preparar, segunda-feira. Nós vamos falar sobre a mitologia e os signos. Os signos é mitologia? Cada mitologia de cada signo. Isso, a mitologia dos signos. Pronto, bacana. Vamos colocar bem redondinho assim. A mitologia dos signos. Vou preparar preparar uma análise, uma síntese para vocês. E vou falar então da mitologia dos signos, tá bom? Cada signo tem uma característica de uma mitologia, tá? Não vamos assim contar histórias mitológicas, não, porque não dá tempo, tá? Então vamos falar assim as características, né? Isso é muito legal. É bom para o autoconhecimento, né? Vocês depois podem pesquisar, puxar o fio da meada. Né? Aliás, nos meus livros de mitologia e psicologia analítica, mitologia grega, tá, gente? Tanto é que o meu tarô também é um tarô mitológico grego. E eu faço essas análises assim, tá? Eu vejo esses arquétipos, eu vejo as pessoas quando eu atendo em arquétipos mitológicos. E aí eu consigo analisar tudo e dar uma luz no caminho da pessoa. É mais ou menos assim que eu trabalho com a mitologia e psicologia. Então, na segunda eu explico mais dos meus livros e a gente fala sobre esse assunto, tá bom? Então, segunda-feira, 5 horas, 17 horas.
aqui no mesmo Linha do Tempo canal Juarez, eu, tá? E a gente conversa mais. Sugestões aí sobre novos temas, tá? Da nossa quarentena esotérica. A gente vai ficar por aqui enquanto tiver quarentena, a gente vai ficando, né? Porque depois que sair a quarentena também, aí nós e vocês e todos vão começar a ter que fazer, né, aquela correria que o tempo que a gente ficou em casa, né? Acho que tá todo mundo no mesmo barco, né? Não pode falar uns mais, outros menos, mas tá todo mundo no mesmo navio aqui, né? Então é isso, gente. Bom fim de semana pra vocês. Bom fim de semana. Divirtam-se em casa. Tchau, tchau. Amem-se. E até mais. Até segunda. Tchau, tchau. Até segunda.